Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. É com muita alegria que estamos novamente na casa de Eurípides, que nos recebe com tanto carinho, com tanto afeto, com tanto amor. E estamos esta noite para refletir sobre um tema do Livro dos Espíritos, do capítulo 1º da terceira parte, da lei divina ou lei natural, ou seja, a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Os judeus, na época de Moisés, a entendiam como o princípio do decálogo. No decálogo se negavam aquelas atitudes que comumente eram condenadas até os próprios homens. Não matarás, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem suas posses. Enfim, estava colocando de uma maneira restritiva, já que esse povo era um povo que estava saindo praticamente da selvageria. Mais tarde, o Senhor Jesus nos mostra a lei como amor. Nos traz então a figura do Deus Pai, do Deus amoroso, de aquele Pai que quando uma criatura lhe pede um pão, um peixe, não lhe entrega uma serpente, nem quando lhe pede um pão, lhe entrega uma pedra. Então, vai mudando o conceito da lei de Deus até chegar aos nossos dias, há uns quase 2 séculos atrás, quando o codificador, juntamente com a falange de espíritos que transmitiram as suas mensagens, traz um panorama mais claro para o homem moderno da lei de Deus. Embora a culminância do conhecimento esteja muito longe da nossa capacidade humana no nosso atual estágio de evolução, hoje, graças ao Espiritismo, compreendemos a lei de Deus de uma maneira muito diferente. Para o homem comum, a lei, de por si, é uma coisa restritiva. É uma coisa que não deixa fazer determinadas coisas. Mas não acontece a mesma coisa com a lei de Deus. O homem, então, se revolta contra as leis humanas, muitas vezes injustas, devido às imperfeições dos homens, que somos nós. Mas a lei de Deus é imutável, é eterna e existe desde sempre, porque a idade do universo, o universo se estende pelo infinito. É um universo não criado, um universo que foi concebido pelo Senhor, pelo Deus, nosso Pai, desde o início dos tempos que o homem está muito longe de conhecer. Kardec começa esse item da lei divina ou natural, as características da lei divina, perguntando que se deve entender por lei natural. E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Esta questão, já, a resposta dos Espíritos nos leva a uma reflexão muito profunda. A lei natural é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Enquanto a lei humana administra conflitos entre os homens, pune aqueles atos repreensíveis do homem, a lei de Deus é orientada, o objetivo é a felicidade do homem. E o homem é infeliz quando dela se afasta. O que é a lei de Deus, então? A lei de Deus, então, é esse conjunto de leis, tanto física como morais, criadas para que as criaturas consigam, através de seu esforço, através do cumprimento dessas leis, que são a proposta da felicidade, conseguir cada dia um nível de progresso maior e, consequentemente, de felicidade maior. Por que então o homem é infeliz? É infeliz
devido a seus hábitos diferentes da lei de Deus, a seu egoísmo, a seu orgulho. O homem ciumento, por exemplo, sofre. Por que sofre o homem ciumento? Primeiro, pela desconfiança da sua companheira. Ele não consegue confiar. Quem é ciumento não confia. E essa falta de confiança se traduz numa falta de entrega, de carinho, de compreensão. Por outro lado, o ciumento está praticamente com um amor, um tipo de amor, que é um amor possessivo. Quantas vezes esse amor possessivo não se manifesta num casal, num homem, quando a esposa dedica muito mais tempo aos filhos que a ele próprio. E esse sentimento de ciúme provoca a infelicidade. Por quê? Porque está afastado da lei maior que é a lei de amor. Se nós amássemos verdadeiramente ao próximo, nós aceitaríamos esse fato e muitos outros fatos, porque sabemos que tudo conduz à perfeição e à felicidade. Então, o homem se afasta da lei de Deus através de seus vícios, das suas imperfeições, como o ciumento, o impaciente, o violento, sempre estão em desconformidade ou inconformidade com a lei de Deus, o que provoca em eles um sofrimento. Sofrimento que é educativo, para que através do sofrimento o homem, procurando o alívio, finalmente encontre a solução, que é a prática da lei de Deus. Na segunda questão, de número 615, pergunta Kardec: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Quando tentamos entender essa imutabilidade, essa eternidade, chegamos ao Livro dos Espíritos, questão número 10, quando pergunta Kardec: será que o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Eles respondem: não, ainda lhes falta um sentido. É como se nós ainda não tivéssemos conseguido um sentido. Vamos a relacionar esse sentido com os reinos que nós convivemos. Por exemplo, com o reino animal. O animal não tem consciência da existência de Deus. Ele ignora a existência de um ser supremo. Quando o homem tem o sentimento inato da existência de Deus. Tem esse, se podemos chamar, de sexto sentido, que o diferencia do animal. Da mesma maneira, supomos, até hipoteticamente, que o homem, quando atinja a perfeição no reino hominal e seja promovido ao reino angelical como espírito puro, aí terá conquistado um outro sentido, como o conquistou quando migrava do reino animal para o reino hominal. E eis aí que o homem compreenderá o que é a eternidade, e compreenderá e estará apto para executar os desígnios de Deus. É interessante isso, por quê? Porque a lei, o homem, a toma como coisa restritiva. Ah, mas eu não gostaria de tal coisa, por que eu tenho que fazer isso? Porque alguém mandou. E essa rebeldia, em relação às leis, também o homem a transfere para as leis de Deus. Por que não posso fazer determinada coisa? Então o homem tenta exercer esse seu livre-arbítrio conforme as suas paixões. Ah, mas eu gosto muito de tal coisa. E normalmente é alguma coisa, como se fala no popular, todo o que é bom para o homem, é bom entre aspas, ou é ilícito, ou é pecado, ou engorda.
Então, dentro dessa postura, o homem muitas vezes estabelece pseudo-regras para seu próprio comportamento, que nem sempre estão de acordo com as leis de Deus. Quando o espírito progride na medida de seu desenvolvimento moral, cada vez mais é ligado à prática do bem. E nos falam os espíritos, que os espíritos benfeitores trabalham no bem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que esse trabalho todo, esses espíritos benfeitores? Porque eles encontram no trabalho, no bem, a maior felicidade. Eles encontraram, no sentido popular, o pulo do gato. Eles sabem que fazendo o bem, praticando o bem, eles conquistam a maior felicidade. A maior felicidade deles é praticar o bem. E quando o homem, depois de exercitar todo o seu livre-arbítrio, desde seus vícios, desde as suas paixões, levando então cada vez mais seu progresso moral a se encaminhar pela prática do bem, quando chega à culminância de seu progresso moral e intelectual, provavelmente quando o espírito puro atinge a condição de Cristo, que seria a última ou a maior condição de progresso dos espíritos no mundo angelical. Quando chegam a essa situação, muito provavelmente se dirigirão ao Criador, colocando para ele: Senhor, quais são as vossas ordens? Porque ele compreende, com todo o cabedal de progresso moral, de progresso intelectual, que a maior sabedoria não corresponde a ele próprio, em si, ao Criador. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Nós ainda estamos muito ligados à matéria, ao capricho, às coisas materiais, ao supérfluo, ao shopping, que não tem nada de errado. Porque quando a gente começa a ser, muitas vezes, a punir pelos gostos materiais, temos que ler a questão 712 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos com que objetivo Deus colocou atrativo ao gozo dos bens materiais. E eles lhe respondem: para instigar ao homem ao cumprimento de seu dever. Mas também tem um outro objetivo: colocar o homem frente a frente à tentação, da qual a razão o deverá preservar. Ou seja, nós temos gosto pelas coisas materiais, esse é atrativo, mas é a razão que nos deve preservar dos excessos. Na nossa página inicial hoje, entendíamos o dinheiro. O dinheiro, que é um meio apenas. Mas quantas criaturas estão tão preocupadas, até obcecadas por esse material? Porque, sem dúvida, o dinheiro pode até oferecer uma aparente segurança. E uma aparente segurança, e já o Senhor Jesus falou isso há 2 milênios, quando coloca a parábola de aquele homem rico que, tendo seus celeiros cheios e tendo uma colheita impressionante, farta, ele fala: já sei o que farei, demolirei os meus celeiros e construirei uns maiores para guardar toda a minha fortuna, e falarei para mim mesmo: agora goza com toda a tua fortuna. E o Senhor lhe disse: insensato que és, hoje mesmo tomarei a tua vida. Então o Senhor Jesus, numa parábola singela, se referindo aos valores da época, coloca a fragilidade da nossa vida material, de nossos anseios em relação à matéria. E é aí que essa avidez muitas vezes traz para nós, tira de nós, muitas vezes, recursos úteis que poderíamos empregar. Por exemplo, as nossas preocupações em relação ao dinheiro.
Quando o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, nos coloca que nenhum pai vai dar a um filho uma pedra quando este lhe pede um peixe, nem uma serpente quando este lhe pede um pão. Se vós, coloca o mestre, que sois maus, sabeis dar as melhores coisas para os vossos filhos, que podereis esperar de vosso Pai Celestial, senão o melhor? Agora, o grande problema nosso, ainda nosso como espíritas, é a nossa fé, a nossa confiança, a nossa entrega. Acreditamos, mas na hora difícil, a gente fala, eu deveria ter guardado algum dinheirinho para estas eventualidades. E nos lembramos do episódio do Dr. Bezerra, quando ele, na República, estava devendo alguns meses, já com o perigo de ser expulso. Chega um jovem que fala para Bezerra de Menezes, ainda não formado, ainda estudante, que queria tomar lições de matemática com ele. O Dr. Bezerra explica para o jovem que ele não entendia absolutamente nada de matemática. Mas o jovem insiste, eu quero estudar matemática com você. Tudo bem. E olha, meu pai, ele me dá umas mesadas muito abundantes, mas eu sei que gasto muito dinheiro, então quero fazer o seguinte, quero pagar as minhas aulas por adiantado. E entrega uma soma de dinheiro para Bezerra de Menezes, que era exatamente o que Bezerra necessitava para liquidar a sua dívida. O aluno nunca mais apareceu. Então nós vemos que acontecem fatos que estão longe, às vezes, de nosso entendimento, que providenciam a nossa vida. Quando o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, o mais profundo discurso sobre moral e ética que já a humanidade ouviu, ele fala, observai os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com tanta elegância. E amanhã eles serão secos e jogados ao fogo. Não sois vós mais que esses lírios? Observai as aves dos céus. Elas nem cefam, mas o Pai as alimenta. Não sois vós mais que aquelas aves? Então o Senhor Jesus evoca, conhecendo a cada um de nós, essa confiança, essa necessidade de confiar cada vez mais na providência, fazendo logicamente a nossa parte, a parte que nos cabe. E aqueles que receberam aquelas graças, olha só, Dr. Bezerra de Menezes, fez, sem dúvida, a parte que lhe foi confiada. Continua então a seguinte questão. As leis divinas concernem alguma outra coisa que não seja somente o processo moral? E os espíritos referem que sim, que todas as leis da natureza são leis de Deus. Tanto as leis que regem o mundo físico, como as leis que regem o mundo moral. Umas são as leis físicas, que lhe cabe à ciência estudar e analisar, já que ela possui esses meios de pesquisa. As leis morais são aquelas que foram reveladas para o homem, e o homem de bem sabe compreendê-las, executá-las e ensiná-las. E dentro desse panorama, nós nos encontramos então numa situação ainda de inferioridade moral. Não há dúvida disso. Por quê? Porque no mundo, ainda tendo abastância de alimentos, ou seja, se produz muito mais, pelo menos uma grande parcela a mais da necessidade mundial de alimentação, mas há criaturas que morrem de fome. Sinal que ainda a moral não conseguiu superar as barreiras básicas do egoísmo e do orgulho humano, do desejo de predominar sobre outros povos, do desejo de manter poder, logicamente temporal, porque o maior império que já a Terra conheceu,
que foi o Império Romano, também sucumbiu com o tempo. Então tudo passa na nossa existência. Apenas a lei de Deus e as conquistas morais que sobrevivem no outro. E o tesouro que nós levaremos quando desencarnemos, de aqui uns 80 anos, 90, sejamos otimistas, aí nós levaremos para o plano espiritual tudo aquilo que nós conquistamos em termos de conhecimento, de inteligência, em termos de moralidade, em termos de conquista das nossas virtudes. Pergunta na questão seguinte, de número 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E o Espírito responde de uma maneira muito particular. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Será então que a lei de Deus é diferente então? Ele não coloca que seja diferente, coloca que é adequada. Em relação às leis físicas, a gente observa, lê as notícias dos astrônomos, dos especialistas, dos engenheiros da NASA, que procuram frequentemente, juntamente com os astrônomos, planetas que possam ter condições de vida. Planetas que tenham uma atmosfera que permitam condições de vida. De que vida estamos falando? Porque Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, muito interessante. Faz uma pergunta que denota que o próprio Kardec já tinha a resposta. Pergunta para os espíritos: todos os mundos são habitados? E eles respondem sim. Então, perante essa perplexidade até nossa como espíritos, nós entendemos que há uma razão para isso. Os globos são a residência temporária para os espíritos dentro da sua marcha de progresso. E cada globo comporta criaturas de acordo com a natureza do próprio globo. Não falam que os fluidos são diferentes em todos os mundos. E os materiais. Há mundos em que o ser humano, e a grande maioria deles, não poderia sobreviver. Por quê? Porque as condições seriam até nocivas ou venenosas para o organismo humano, mas não para o organismo dos habitantes desse mundo. E quando surge essa perplexidade, o raciocínio nos leva a pensar o seguinte: vamos supor um camponês, aquele que está habituado àquelas pequenas casinhas das redondezas, povos de apenas umas dúzias de famílias, elevado a uma grande orbe, por exemplo, São Paulo. Ele vai ver prédios imensos, vai ficar deslumbrado com tanta edificação em São Paulo. E vai perguntar, provavelmente, a seu interlocutor: mas todas essas casas são todas habitadas? O interlocutor vai falar assim: para quem quer construir um prédio para não ser habitado? A mesma coisa acontece com os mundos. Todo mundo tem, então, sua própria natureza, suas próprias leis físicas. E as morais não são as mesmas para todos os mundos, claro, mas adequadas ao nível de progresso de cada comunidade do mundo que habita. Isso nos leva a uma colocação, mas como adaptada a cada natureza? O que é para nós uma coisa muito natural de nós cumprirmos, talvez para um mundo primitivo, para os habitantes de um mundo primitivo, seja uma coisa muito distante a realizar. O nosso bom trato, a nossa educação, até nosso próprio verniz social, para o nosso trato com o próximo, seja uma coisa muito mais avançada do que um homem primitivo poderia fazer. E lemos uma coisa muito interessante
na obra Cartas de uma Morta, de Chico Xavier. Na obra Cartas de uma Morta, perdão. Nessa obra, Cartas de uma Morta, Chico Xavier coloca as mensagens que sua mãe, Maria João de Deus, traz para ele, através da sua própria psicografia. E ela relata, já que é um espírito adiantado, e suas visitas no plano espiritual a alguns planetas de nosso sistema solar, dando notícias das civilizações muito mais adiantadas que a nossa. Traz pormenores, mas há um que chama a atenção e vem a nos esclarecer alguma coisa ao respeito das leis morais nesses mundos. Em Saturno, descreve Maria João de Deus, ainda existe o colégio sacratíssimo da família. E nós perguntamos como? Será que então os mundos mais evoluídos não têm família? Ninguém tem pai, mãe? E aí projetamos o nosso pensamento nos mundos celestiais. Nos mundos celestes, onde habitam os espíritos puros, eles não precisam reencarnar. Então não existe a figura da paternidade, porque não existe o corpo físico, porque esses espíritos já não precisam mais da encarnação. Mas a família continua existindo, porque a família torna-se a humanidade por um todo. A família, como o Senhor Jesus coloca, quando naquela reunião muito populosa, seus irmãos e a sua mãe foram procurar ele. E aqueles discípulos falam, Senhor, a tua mãe e teus irmãos veio a procurar-te. Ele responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando a visão por todos eles fala, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, ele não circunscreve a família carnal, e sim a todos aqueles que por afinidade de ideias e de sentimentos se ligavam ao Mestre. A família, então, é um elemento necessário no nosso atual estado de evolução. É o nosso início de educação. A primeira educação que recebemos, onde que é? No lar. No lar é que o homem recebe as primeiras lições de vida, tão necessária para a sua evolução, já que ele chega praticamente por influência de seu próprio corpo, com um esquecimento de seu passado, e começa quase que zerado na sua existência atual. E é a família, na figura da mãe e do pai, para orientá-lo nessa nova encarnação, para aproveitar a possibilidade de progresso que a encarnação lhe oferece. Na questão 619, pertence já ao item seguinte, que Kardec intitulou como Conhecimento da Lei Natural. E coloca Kardec para os espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, o conhecimento das leis de Deus, tanto as morais como as materiais, tanto aquelas que a ciência nos traz quase que diariamente, com novidades sobre a própria natureza íntima da matéria, sobre o comportamento dos astros, como da moralidade, são parte de nosso processo evolutivo em termos de progresso. E em cada nova existência, isso é um comentário de Kardec,
O homem compreende melhor as suas leis. Mas apenas uma vida, coloca o codificador, seria impossível para conhecer tudo isso. Então, o homem precisa de todos esses ciclos reencarnatórios para que cada um deles ele possa conhecer e exercitar, executar os desígnios de Deus. Cada um de nós, no programa reencarnatório, tem uma tarefa. Muitas vezes a tarefa não é exatamente definida. É definido o gênero de provas para alguns, alguma tarefa específica que aparece através da vocação que a criança ou adolescente apresenta, mas todos nós participamos na obra geral da criação. Cada um de nós está fazendo alguma parte. Não há ninguém que seja inútil na obra geral da criação. Ainda os retardatários, aquele que Deus permite que esteja numa sociedade como elementos às vezes nocivos à sociedade, são elementos de teste da nossa perseverança, da nossa caridade para aqueles irmãos equivocados, que um dia deveremos abraçar como a nossos próprios filhos, quando tenhamos conquistado aquele amor maior, aquele amor ao que o apóstolo Paulo se refere na primeira carta aos Coríntios, aquele amor que fala, que pode falar a língua dos homens, dos anjos, entregar seu corpo na fogueira, mas se não tiver caridade, em algumas traduções coloca amor, o tradutor, nada só. Esse amor maior que Francisco de Assis nos demonstrou é o nosso alvo da conquista. Chegado a essa situação, o mundo terreno será um mundo feliz. E nós estamos a caminho dessa felicidade. Estamos na transição para o mundo da regeneração. Mas vemos situações complicadas, como na prece da nossa irmã, suplicando as forças superiores da vida para estabilizar os nossos corações perante acontecimentos que logo passam. E nos lembramos de Mateus, Levi, que o Humberto de Campos relata na sua obra Boa Nova, no capítulo O Sermão da Montanha. Chega na casa de Levi 3 aleijados. Um aleijado, que era uma criatura que era totalmente deprimida, e uma outra que era de moral duvidosa, que até a própria família a tinha expulso do próprio lar. Então chegam essas 3 criaturas, sabendo da boa nova do Senhor Jesus, e chegam na casa confortável, na mansão talvez de Levi, e falam para ele: olha, nós queremos participar dessa boa nova. E Levi olha para os 3 e fala: olha, o que você poderia fazer que é aleijado? E você que sempre está deprimido? E você que nem os seus familiares confiam em você? Aí os 3 saem tristonhos da presença de Levi. Mais tarde, chega o Senhor Jesus com Pedro e João. E Levi fala como se fosse coisa natural, explica o fato que ele colocou para essas 3 criaturas. E o Senhor Jesus coloca: não devemos menosprezar o trabalho dos irmãos menores, dos mais pequenos. Aí Levi compreende e fala: não, Senhor, o que acontece que eu estava preocupado em colocar a supremacia do Evangelho. Levi estava achando que o Evangelho não devia ser investido nessas pessoas pobres, miseráveis, que deveria chegar aos confins do mundo, às pessoas notáveis. Então, o Levi fala: mestre, eu queria levar a supremacia do Evangelho aos homens que dirigem o mundo. E o Senhor Jesus fala: Levi, quem dirige o mundo é Deus. Levi compreendeu. Levi compreendeu que tudo estava em ordem. Tudo estava como tinha que ser. E no final do Sermão da Montanha,
o povo observa Levi abraçado com esse aleijado, com esse infrator e com aquele que sempre estava deprimido. E ele abre as suas portas para todas aquelas criaturas que participaram no célebre Sermão da Montanha. Quem dirige o mundo é Deus, através das suas leis imutáveis, mas, sobretudo, através de seu infinito amor e da sua infinita misericórdia. Estamos todos envolvidos nessa lei de Deus. Acontece que nós somos imediatistas, nem que Levi há 2000 anos. Senhor, eu quero levar isso para quem dirige o mundo. Quero mandar um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo para Obama, outro para Dona Dilma, um exemplar para cada um, autografado até. Não dá. Cada coisa no seu tempo, nos seus interesses, no seu contexto. Onde que mora o reino dos céus? Onde que está localizado? No coração do homem. E vai ser através desse processo, como está colocando o conhecimento da lei natural, que será através do processo da educação, mas através do processo da educação moral, como se refere Kardec, quando fala que a educação intelectual fará homens de saber, mas a educação moral criará homens de bem. E esses homens de bem serão iniciados no próprio lar. Então, teremos que educar a nós mesmos, que somos os pais. Teremos que nos educar. Educar para que, conforme a nossa crença nesta doutrina que nos abençoa, possamos dar o exemplo. Possamos exemplificar aquilo que conhecemos. Possamos, através da irradiação das nossas boas intenções, contaminar o próximo, porque o bem prepondera sobre o mal. Tal como um pequeno fósforo, uma pequena chama, pode quebrar a maior escuridão. Essa é a ação do bem. O bem se propaga, o bem contagia. E esse impositivo da educação é o grande desafio, provavelmente, deste nosso terceiro milênio. É o desafio porque a educação está muito enraizada com os bens materiais. A educação está direcionada ao sucesso, ao homem que consiga conquistar aquela segurança teórica ou hipotética de aquele homem que iria destruir seus celeiros para construir outros celeiros maiores e se dedicar à boa vida. Insensato, porque essa mesma noite o Senhor lhe tomaria a sua vida. Então a educação ainda é o nosso grande desafio. Quando se fala nos dois grandes alvos que deveriam, teoricamente, porque nós somos palpiteiros a vida toda. Sempre estamos aí para dar palpite. Ter um carro parado, deve ser o carburador. O senhor viu se tinha gasolina? E não é nem a gasolina, nem o carburador. É uma coisa completamente diferente ao melhor palpite bem intencionado. Então colocamos que a educação, a saúde, o transporte. Mas sabemos que na saúde a espiritualidade ajuda. E a espiritualidade como ajuda? Quando a gente ora para o Dr. Bezerra, sem dúvida que ele envia seus mensageiros, ainda que sejam seus discípulos. Eles conhecem da medicina muito mais que os mais versados médicos da terra. Então sempre estão a nos ajudar. Mas a educação moral pertence a nós. Nós não recebemos a educação moral feita em dragas nem em xarope. É um esforço íntimo de cada criatura, como coloca Kardec quando define o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que mostra uma transformação moral e emprega suas forças para domar as suas inclinações más. Esse esforço é o esforço educativo que nos cabe. Para quê? Para, sendo pais,
educadores, tios, avós, tenhamos o alvo para a educação desses que estarão ocupando a direção deste país, deste mundo, que nos aguarda como um mundo de regeneração. E a educação é muito falha em todos os aspectos, ainda com as boas intenções até dos espíritas. O que acontece, sim, num lar espírita? Chega um filho e fala: pai, amanhã a gente não vai dar para ir à evangelização porque tenho que estudar para uma prova de matemática. Ah, tá bom, filho. Tá, mas estuda direitinho, tá? Tá bom. Aí, noutra oportunidade, fala o filho: pai, eu amanhã teria que faltar na escola porque vamos a fazer a arrumação do salão do centro espírita para a celebração das crianças das nossas assistidas. O que os pais falam? Não sei, fica para reflexão. E às vezes pensamos ingenuamente que o problema moral nós em parte já resolvemos mandando nossas crianças à evangelização. Sem dúvida que a evangelização é fundamental. Mas a evangelização sozinha, essa hora semanal, essas 2 horas semanais, que a criança passa, convive com os evangelizadores, com outras crianças de ideal semelhante, não bastam. Temos o resto dos dias, a convivência do lar, a convivência dos amigos, a convivência com, infelizmente, o televisor e os videogames. É a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é mudar o paradigma dessas crianças. É fácil? De jeito nenhum. Como mudar o paradigma dos super-heróis das crianças? Mas é o nosso dever. É o nosso dever. Como mudar o paradigma dos super-heróis? O Homem-Aranha, o Homem de Ferro, aquela coisa toda. Por aquele herói que, grafado na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, nos mostra o Cristo como Criador deste mundo, elaborando as formas materiais, estabelecendo os patamares da química, dos elementos, da escala atômica que nós conhecemos, e preparando as formas celulares para mais tarde arquitetar e formar todos os seres vivos. O nosso corpo é projeto do Senhor Jesus, junto com seus auxiliares. Leia-se A Caminho da Luz. Se nós apresentamos essa história para nossas crianças, de um ser que conseguiu criar um mundo, não estaria muito mais além do que os super-heróis que devolvem a agressão na mesma medida que a recebem? Esses super-heróis que não conseguem perdoar? Não estaremos, então, dando um rumo equivocado a essa educação de aqueles jovens, de aquelas crianças? Não será que estamos na hora de começar a rever, inclusive, as nossas próprias escalas de valores? Não há dúvida. E esse é o desafio. Porque o conhecimento da lei de Deus nos coloca todos os apertrechos. Para quê? Para nós embarcar na obra, para nós executar as tarefas em função da lei de Deus. E qual é o fim que objetiva a lei de Deus? A felicidade do homem através do progresso. Como vamos conseguir essa felicidade com uma moral deficiente, com hábitos perniciosos, com o orgulho e o egoísmo pairando sobre os interesses morais? Estamos na hora. São chegados os tempos, como nos colocam os espíritos, já há um bom tempo. Estamos nos minutos em que essa terra vai se transformar. Vai se transformar, sim. Apesar de nós, que às vezes retardamos um pouco a coisa, o nosso comodismo, a nossa preguiça, hoje não, amanhã. Mas vai se transformar. Vai se transformar porque está dentro dos desígnios divinos. Está dentro da grande lei de progresso. Uma das grandes leis
que concorrem para a melhoria de tudo, tanto dos mundos, dos planetas, do universo, do homem, fazendo do homem uma criatura mais feliz. Possamos então embarcar nessa campanha, a campanha de aceitar a lei de Deus como única e verdadeira para a nossa felicidade. Muita paz a todos. Conduz,